começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser fenomenal. Eu quero que você participe conosco. Deixa eu só lembrar que você pode participar e ver conteúdos do Antenados na Geral que são inéditos na nossa página do Facebook. Vídeos mostrando um pouco dos bastidores. Você acompanha fotos também exclusivas, sendo seguidor da fanpage do Antenados na Geral. Nosso tema de hoje é fantástico. Nós vamos falar um pouco sobre de perseguidos a perseguidores. Eu vou falar, se eu pudesse dar um título, seria Cristianismo, a fé dos oprimidos e a religião dos opressores. A história nos mostra um ciclo de sermos oprimidos, nos tornarmos maioria, sermos opressores. E isso parece ser um ciclo que vai acontecendo de tempos em tempos. Será que a gente vive isso hoje? Hoje somos mais opressores ou somos mais oprimidos? Eu estou falando de igreja evangélica no Brasil. A gente vai pegar um pouco da história e vai chegar no dia de hoje para entender um pouco do crescimento, falar um pouco sobre perseguição. É bom, a gente tem um monte de verbete, um monte de ditado de crente, né? Que crente ou a igreja é que nem omelete, quanto mais bate, mais cresce. É bom de vez em quando um pouco de perseguição, porque ele filtra, ele nos torna um pouco mais firmes na palavra. Nós temos que de fato acreditar em Deus para sofrer as consequências de uma perseguição, ou às vezes quando está muito fácil, cresce muito rápido, é muito inchaço. Vamos falar um pouco sobre todo esse raio-x do cristianismo desde Jesus até hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel, pastor César de Andrade. Pastor César, bem-vindo ao Antenados, é um prazer recebê-lo. Olá pessoal, eu que agradeço, André, estar aqui de novo e com os pastores aqui também. Esperamos ser úteis aí. Tema bacana, parece bacana. É um tema interessante. Tema bom, rico. Ser minoria é uma coisa, ser maioria é outra. A gente vai falar de ideologias e de muitas coisas. Também recebo no debate de hoje ele que é pastor presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Bem-vindo, pastor. Boa tarde, André. Boa tarde, pastor César, pastor Zé Pimentel, aos telespectadores, web espectadores no mundo inteiro aí assistindo a gente. Olha, eu convido os irmãos a ligarem. Manda uma mensagem aí, porque é um debate muito esclarecedor. Eu creio que vai elucidar muitos irmãos que estão em casa. E ao mesmo tempo que ele é elucidador, ele é quente, né, André? Ele é quente, ele suscita um assunto que é muito atual. E vamos falar disso aí, vamos entrar a fundo nesse tema tão importante. Muito do que a gente viu hoje já aconteceu. É muito bom olhar para trás e aprender com a história também. E a gente vai trazer os dias de hoje. Também vai debater com ele, que é pastor da Assembleia de Deus Monte Sinai, Ministério Palavra Viva, pastor José Pimentel. Bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde, pastor Carlos Portela, pastor César Andrade, aos telespectadores do Antenados na Geral. É um prazer estar aqui. Espero que possamos ser úteis, né, nessa tarde esclarecedora para todos nós. O assunto é muito rico e vai nos trazer esclarecimentos. Obrigado, pastor, pela sua presença. Você pode participar durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. E hoje vai ser fantástico, porque o tema fala um pouco sobre a fé. Eu falei aqui no início, a fé dos oprimidos e depois a religião dos opressores. Na verdade, historicamente, hoje é muito difícil a gente imaginar o mundo, principalmente o mundo ocidental, sem o cristianismo. Porque ele moldou um pouco leis, pensamentos, formas de pensar. Mas um dia o cristianismo foi talvez a fé mais perseguida que já aconteceu. E são ciclos que nós vivemos de fato, né? Desde Jesus vindo e disseminando essa fé e sendo espalhada essa fé pelo mundo através de perseguições. E aí a gente passa, né, pela história romana, pelos grandes impérios que perseguiram, que pegavam até cristãos e jogavam para ser mortos, como entretenimento das pessoas. Depois, através de Constantino, ela se tornando uma religião nacional e né, a fé daquele povo, e depois ela vai crescendo, se institucionalizando, e agora institucionalizada essa fé se torna opressora das pessoas. A história nos mostra que quando nos tornamos maioria, sempre é algo um pouco complicado. A gente tende a oprimir, pastor César, pessoas. Você tem a história, historicamente, eu vou trazer para o dia de hoje, mas é perigoso o cristianismo institucional ser maioria em qualquer lugar ou não? Claro que a gente vê países que tem a maioria cristã, são países grandes, mas a história nos mostra que nos tornamos opressores em certos momentos, né, da fé cristã se tornou uma opressora de outras pessoas e tudo mais. Você vê medo disso acontecer ainda, de se repetir essa história? Bem, primeira coisa, eu entendo o seguinte: perseguidos somos nós. Perfeito. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que nós é que somos perseguidos. Jesus disse que iriam nos perseguir, iriam nos atormentar, iriam até nos matar. Então,
Nós é que somos os perseguidos. O que a sociedade tem que entender, já que ela clama tanto por liberdade religiosa, eu vou te falar uma frase agora que eu vou chocar o telespectador. Nós, evangélicos, somos intolerantes religiosos, sim. Nós fomos colocados na terra para sermos intolerantes religiosos. E vou explicar. Intolerante religioso não significa necessariamente perseguidor. Você quer ver uma coisa? A nossa compatibilidade, o nosso respeito, a nossa tolerância religiosa é meramente no campo social, mas nunca no campo reverencial. O evangélico não reverencia deuses da Umbanda, não reverencia Maria. Olha como nós somos intolerantes. Então, sob o aspecto da reverência, Perfeito. Nós somos radicalmente intolerantes. Todos os deuses da Umbanda, para nós, respeitosamente, demoníacas. Perfeito. Você não quer respeito? Então tem que respeitar a nossa posição. Agora, isso não significa perseguir, não significa que nós vamos apedrejar. Não, nós podemos andar juntos, trabalhar juntos, só não vamos sentar à mesma mesa no que tange a religiosidade. Mas pode ser meu empregado, pode ser meu amigo, eu posso ir na casa dele. Agora, a imprensa louca, a imprensa do Brasil, e eu componho a imprensa é louca, não sabe, não conhece, coloca artigo sem conhecer e coloca tudo junto. O evangélico foi colocado na terra para ser intolerante, não significa perseguidor, até porque perseguidos somos nós. Jesus disse que nós seríamos perseguidos e seríamos inclusive mortos. Só completando, essa intolerância é no campo reverencial, não no campo social. Eu ia tocar nisso, bem claro tem que separar campo filosófico. Isso. Agora, meu pensamento é contrário e nunca vou tolerar. Olha, nós não reverenciamos Maria, nós não reverenciamos Ogum, Oxum, não. Nós somos intolerantes, entendemos ser entidades demoníacas e entendemos que reverência a Maria é idolatria que Deus condena. Então nós somos reverencialmente intolerantes e socialmente educados. Se possível, o apóstolo João diz, tende paz com todos, não é? Mas principalmente os domésticos na fé. Então a imprensa tem que saber disso. E o evangélico também. Ser intolerante é no que tange a questão da reverência. Agora, sobre o aspecto social, nós somos intolerantes. E eu vou voltar, e ainda no segundo bloco eu vou falar um pouco, citar ainda alguns textos, informações históricas, porque eu acho sempre bom a gente olhar para trás, para entender, e eu não entendo os evangélicos hoje como intolerantes. Eu não vejo, embora um ou outro pode dizer. Agora, a gente não pode esquecer um pouco da nossa raiz. A igreja católica, apostólica, romana é a raiz, é a continuação do que a gente chama de cristianismo, e vem para cá, e o protestantismo chegou, e a filosofia é diferente, mas nós temos a raiz ali. Se a gente for ver um pouco da história, enfim, nos tempos de Jesus até Constantino, fomos perseguidos à morte até acabar. Nos tornando a religião do Estado, passamos a ser opressores. E a história mostra também isso, de pessoas que eram contrárias. Você não aceita o Cristo? Mata. Que são? Mata. Cruzadas? Mata, porque também as pessoas não comungavam da nossa fé. Eu também tenho medo de, claro, eu acho que isso nunca acontece hoje no mundo civilizado que nós temos, mas hoje a gente vive religiões que estão tendo esse mesmo tipo de exercício. Você não crê no que a gente crê? Mata. O islamismo está crescendo e se espalhando com esse mesmo tipo de exercício. Porque a gente pensa, isso não acontece no mundo civilizado. Está acontecendo nos tempos de hoje. Quais são os cuidados que temos que ter como de fato, e eles fazem isso por quê? Porque são maioria onde eles estão. Até quando são minoria também fazem coisas do tipo. Será que nós, no cristianismo, o nosso segmento também fazemos? Deixa eu ir para um rápido intervalo. Para a gente voltar rapidinho, eu tenho um texto que eu queria ler também, só para a gente dar embasamento. Aí vai iniciar já iniciamos de quinta marcha esse programa. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. All right, y'all know what time it is.